O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que o haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje, 18º domingo do tempo comum, nos é apresentado Jesus cheio de compaixão na multiplicação dos pães. É a manifestação plena daquilo que fora prefigurado no Antigo Testamento por Moisés e Elias, aqueles mesmos que se manifestam junto a Jesus no Monte Tabor. Moisés intercede pelo povo faminto no deserto e Deus manda o maná. Elias sustentou com alimento a viúva de Serepta durante todo o tempo da seca em Israel. Porém, Jesus é aquele que alimenta com fartura. Tomado de compaixão, alimenta a todos e ainda faz sobra de alimentos. Depois de curar os doentes, ele os alimenta. Jesus não faz algo pela metade, mas faz tudo em plenitude. Jesus é tomado por um amor gratuito, pois como ouvimos na primeira leitura do livro do profeta Isaías: Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Ou seja, meus amados irmãos, é o amor gratuito de Jesus que se doa, uma doação total que irá culminar na cruz. E aqui podemos fazer um paralelo entre a multiplicação dos pães com o mistério da cruz. Na multiplicação dos pães, Jesus se compadece totalmente daquele povo, os alimenta com o pão, mas também os enche de esperança, pois se mostra como o Messias, o Salvador. Na cruz, novamente compadecido do povo, não só de fome de pão, mas com a fome da vida eterna, de uma felicidade sem fim. Jesus não dá o pão, mas se dá totalmente na cruz,
para a redenção daquele povo sedento de salvação. E de seu lado aberto jorra sangue e água, sinais do sacramento da Eucaristia e do batismo, nos mostrando que a salvação viria pelos sacramentos, por meio da sua Igreja, a qual é a mantedora da sua mensagem. A paixão de Jesus é vivida em cada Eucaristia, a cada celebração da Santa Missa, pois aqui celebramos o sacrifício de Cristo. O sacrifício, pois temos um altar. Para o sacrifício temos também um sacrificante e temos o sacrificado. Nesse sacrifício, o altar, o sacrificante, o sacrificado é o mesmo, Cristo Jesus. E como podemos nós não amar a Santa Missa? Onde iremos encontrar com aquele que é a razão da nossa vida, da nossa existência? Como não amar este momento, meus irmãos? E que tormento foi ficar longe da Santa Missa. Que tristeza. Mas podemos agora retornar à Santa Missa, amar mais ainda a missa, a Eucaristia, e ainda mais nos prepararmos melhor de estar atento à missa, de fazer uma boa ação de graças. Pois é aqui na missa o local de excelência do encontro com Jesus. Mas podemos também encontrá-lo em cada sacrário. E às vezes não podemos ir à missa, mas muitas vezes passamos pela igreja e podemos fazer uma breve visita a Jesus no sacrário. Pensemos a cada vez que visitarmos o Jesus no sacrário, que Ele nos aguarda ansiosamente, aguarda de coração aberto a cada visita. E como também não devemos comungar bem, como comenta Santo Agostinho, que quando comemos um alimento, ele se transforma em nós, vai se decompondo e se transformando no nosso corpo, sendo ele digerido. Porém, quando comungamos, somos nós que nos transformamos em Jesus. Nós somos eucaristizados, nos tornamos um com Deus. Como não devemos tratar com reverência, então, a Eucaristia, meus irmãos, que não é um símbolo, mas o próprio Deus, em corpo, sangue, alma e divindade. Nós devemos ter um zelo com a menor partícula da Eucaristia, que continua sendo ainda o todo Jesus. Como não adorar Jesus na Eucaristia? Assim como também diz o mesmo Santo Agostinho, que não comungue aquele que por primeiro não o adorou. E assim, meus amados irmãos e irmãs, unidos novamente a Jesus, nada poderá nos separar dele, como nos disse São Paulo na segunda leitura que acabamos de ouvir. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou, tendo a certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura poderá ser capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus nosso Senhor. Que palavras fortes de São Paulo. Ou seja, meus amados, nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser nós mesmos, quando recusamos a graça divina. Quando então pecamos. Mas peçamos à Virgem Maria, que esteve aos pés da cruz, junto a Jesus, que ela nos ensine cada vez mais a participar bem do santo sacrifício da missa e nos ajude a cada vez mais comungarmos melhor, cada vez mais com amor e com devoção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.